Converte TV e Rádio apresenta programa Boa Palavra. Apresentação: Pastor Emanuel de Menezes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto. Bom dia, uma boa comemoração do Natal, uma boa comunhão na família, na igreja, a comunhão do povo de Deus. O Natal, a Bíblia diz que aconteceu na plenitude dos tempos. O Natal é Deus vindo ao mundo para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e para vermos no Filho perfeito de Deus, o Filho unigênito de Deus, a glória do Senhor e a possibilidade de salvação, de vida eterna para todos aqueles que nele creem. É claro que nós comemoramos o Natal 365 dias no ano. Para nós, cada novo amanhecer, como diz a Bíblia, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Então, na verdade, cada novo amanhecer é um Natal na nossa vida, é um nascer de novo, porque o Senhor renova a sua graça, o Senhor renova as suas misericórdias sobre nós. Mas é óbvio, é claro, que há um momento, embora ninguém saiba o dia exato do nascimento do Senhor Jesus, não tem problema, porque ele nasceu, ele veio ao mundo. Repito, a Bíblia chama aquele dia de o dia da plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando nas cercanias, na periferia de Belém da Judéia, uma virgem desposada com José, o seu noivo, a virgem concebera pelo Espírito Santo e naquela noite, alta noite, deu à luz ao seu filho primogênito, o filho unigênito de Deus, como diz a Bíblia, gerado por obra e graça do Espírito Santo. Numa fantástica lição do cuidado de Deus, da soberania de Deus, da autoridade da palavra de Deus, do Deus eterno, do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Pai Criador envia o seu Filho, Deus conosco, pelo poder e graça do Espírito Santo, para promover o meio único para a salvação do pecador que se arrepende. Que você tenha um feliz Natal, não um Natal comercial, não um Natal religioso, não um Natal para cumprir uma agenda, cumprir um calendário, para dar satisfação a quem quer que seja, mas o verdadeiro Natal, pensar no fato de que Deus veio ao mundo por amor a você, por amor a mim, por amor a todos. A Bíblia diz, e alguém chamou esse texto de a Bíblia em miniatura, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom dia com Jesus. Você está assistindo o programa Boa Palavra da Igreja Presbiteriana do Brasil, denominada em seu endereço local Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, parte do Presbitério Sul de Sergipe e do Sínodo de Sergipe. O templo da nossa igreja está na Rua Maruim 1587, no bairro Cirurgia. Fica entre as ruas Porto da Folha e Gararu, próximo à antiga Escola Técnica Federal de Sergipe, hoje
Instituto Federal de Sergipe. Nós nos reunimos aos domingos, às 9, às 10 e às 18 horas. E às terças-feiras, às 19h30, em reunião de oração. Eu quero aproveitar e lembrar e convidar você para a cantata do Natal, que será ministrada pelo coral Jandiel Lira Moura, o coral da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, no próximo domingo, dia 24, às 18 horas. Venha e traga a tua família, vamos celebrar o Natal, vamos acompanhar, vamos ser abençoados por esta cantata que o coral Jandiel Lira Moura vai apresentar como testemunho do Evangelho, como testemunho do poder de Deus. A Bíblia diz que o máximo na nossa vida chega aos 70, 80 anos, alguns passam, mas mesmo assim é canseira e enfado. O fato é que tudo passa rapidamente e nós voamos, assim diz a Bíblia, e todos nós, sem exceção, vamos comparecer perante o justo juiz. Todos, sem exceção, vamos comparecer perante o justo juiz. Talvez você queira fugir dessa realidade, talvez você queira negar, talvez você queira estender a bandeira do ateísmo para não ter que encarar o problema, não ter que encarar a realidade, mas o fato é que o Espírito que habita em nós, a imagem e semelhança de Deus em nós, anseia por Deus. E ainda que nessa luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, de que fala o apóstolo Paulo, a carne possa de alguma forma prevalecer, o fato é que o Espírito continua clamando por libertação. E essa libertação só quem dá é Jesus. Só quem dá é o Evangelho. O Evangelho é um só. O Evangelho é Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo prova a tese de que o Evangelho é Jesus. Portanto, qualquer outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Qualquer outro evangelho é anátema. Só existe um evangelho, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho porque ele é a boa nova da salvação. Nele temos as boas novas do reino de Deus. E somente através de Jesus é que o Espírito que habita em nós, maculado pelo pecado, corrompido pelo pecado, alienado, afastado de Deus por causa do pecado, em Cristo Jesus, todo pecador, de qualquer povo, raça, tribo, língua, nação, de qualquer época, de qualquer classe social, todos, sem exceção, homens e mulheres, têm a oportunidade de serem libertados, de serem regenerados, de nascerem de novo, de tornarem-se novas criaturas. Isto só é possível através do Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo. Isto só é possível através de Jesus Cristo. Deus se fez carne e veio habitar entre nós. O justo para morrer pelo injusto, o santo para morrer pelo profano, pelo pecador, assim como eu, como você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é igreja, não é religião, não é denominação, não é este ou aquele dogma teológico, absolutamente. A salvação é dom de Deus. A salvação alcança o pecador onde quer que ele esteja, desde que seja tocado pela graça do Senhor. Desde que com o seu coração creia e com a sua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz
que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A Bíblia diz que a nossa consciência, Romanos capítulo 2, a nossa consciência nos acusa ou nos absolve. Na verdade, em qualquer lugar, todos têm a oportunidade de contemplar as obras da graça de Deus. Todos têm a oportunidade de contemplar, de reconhecer o poder de Deus. E o Evangelho alcança. Às vezes chega a pessoa por uma literatura, pela Bíblia, pela comunicação de um pregador, por um hino. Quantos testemunhos conhecemos de pessoas que se converteram a Cristo, entenderam a mensagem do Evangelho através de um hino, de uma música, testemunhando o Evangelho. Quantos que, por exemplo, adultos que são convertidos através do testemunho de uma criança. E quantas crianças têm, mesmo na sua infância, entendido a mensagem do Evangelho e se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Outros têm sido convertidos através de um sonho. Temos testemunhado nestes dias nos países muçulmanos, no Estado Islâmico, quantos que têm se convertido através de uma visitação sobrenatural de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E automaticamente procuram uma Bíblia, procuram a palavra de Deus, procuram a mensagem revelada nas Escrituras Sagradas. O fato é que a salvação é um dom de Deus, e a salvação é real porque Ele veio e veio para morrer na cruz. É importante, é fundamental, é indispensável que, ao comemorar o Natal, olhemos para a Páscoa. O Natal aponta para a Páscoa. Na verdade, se não tivesse havido a Páscoa, nós estaríamos perdidos. O Senhor veio e perceba, lembre-se, saiba quantas dificuldades o Senhor enfrentou até chegar à cruz. O inimigo, o nosso arqui-inimigo, moveu tudo que pôde para impedir nosso Senhor de entrar em Jerusalém e então ser crucificado. O inimigo se serviu até de um dos apóstolos, do apóstolo Pedro, que tentou com força impedir Jesus de entrar em Jerusalém para ser crucificado. Você lembra dessa passagem? Jesus volta-se, olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Comemore o Natal não pensando numa festa para você. Comemore o Natal não pensando numa festa para os outros. Comemore o Natal pensando na festa da salvação, na festa de Deus, na festa do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus, para salvar todo aquele que nele espera, para salvar todo aquele que nele crê. Esta é a verdadeira comemoração do Natal. Muito bem, aproveite o ensejo, aproveite os festejos, aproveite mesmo a ingenuidade ou ignorância das pessoas que não conhecem as Escrituras. Comemore o Natal com essas pessoas e ministre, fale para as pessoas sobre o real sentido do Natal. O nosso programa tem o patrocínio de Multiserve e Multiseg, o patrocínio de LM, Serviços de Reciclagem Limitada, e Teprolim, tecnologia em produtos de limpeza. Multiserve, Multiseg, LM, Serviços de Reciclagem, Teprolim,
são marcas que fazem diferença e elevam o padrão de qualidade de vida de nossa sociedade. Nós vamos para mais um clipe musical e nós vamos com Vencedores por Cristo, cantando esse clássico de mais de 30 anos atrás, cerca de 40 anos atrás. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Vamos nos deleitar com Vencedores por Cristo. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Que maravilha, que maravilha. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Eu sei o sentido do Natal. O Natal é Cristo em nós, a esperança da glória. Como eu estava dizendo, comemore o Natal. Comemore com alegria, comemore com galhardia, comemore em louvor a Deus. Não permita que nada deste mundo, nada carnal, nada profano possa contaminar a tua comemoração do Natal. O Natal é santo, o Natal é de Deus, o Natal é espiritual, o Natal é, como diz a Bíblia, negar-nos a nós mesmos. Como diz Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo bem, o problema não é comemorar ou deixar de comemorar. O problema é comemorar com devoção. A virtude está em comemorar com devoção, com louvor, em atitude de adoração, de ações de graças.
uma discussão inépita, uma discussão sem fundamento, uma discussão sem sentido, se comemora ou não comemora o Natal. É óbvio que tem que comemorar. É óbvio que tem que comemorar. Da mesma forma que temos que comemorar a Páscoa. Perceba que a Bíblia, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, Ele permeia a sua palavra, a Bíblia, com símbolos, com marcos, com sinais, que naturalmente servem de instrumento pedagógico para nós. São sinais de advertência. Por exemplo, na Eucaristia, na Santa Ceia, o pão e o vinho, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. A cruz vazia, símbolo da mensagem do Evangelho. A essência do Evangelho é a cruz vazia, não o crucifixo. Não olhar para o crucificado, isso é até uma blasfêmia, uma afronta, uma abominação, porque o Senhor não ficou preso na cruz. E o sacrifício foi feito uma vez por todas, como diz a Bíblia. O sacrifício foi perfeito. Uma vez crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Saiba, o único que ascendeu por si ao céu foi Jesus. O único imaculado é Jesus. O único que pode rogar por nós agora e na hora da nossa morte é Jesus, porque Ele é o único advogado dos fiéis. Ele é o único advogado dos que se arrependem dos seus pecados e o confessam como seu único Senhor e suficiente Salvador. Por favor, perceba, você tem uma oportunidade tremenda agora, quando comemoramos o Natal, de fazer uma reflexão. Não aquela reflexão induzida, porque estamos chegando ao final de mais um ano e um balanço na vida, aquela coisa, aquela ladainha de todos os anos. Não, é um balanço que a gente tem que fazer diuturnamente, constantemente. E esse balanço em relação ao que somos e ao que seremos em Cristo, ao que podemos ser em Cristo. O balanço da nossa vida, em que aquilatamos, em que medimos o peso, a carga do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade, da nossa pecaminosidade, da nossa tendência para o pecado, e a graça de Deus, o amor de Deus. A Bíblia diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por favor, não comemore o Natal simplesmente pensando na comilança. Não comemore o Natal como se fosse uma festa profana, uma farra. Não comemore o Natal pensando principalmente em você. Comemoremos o Natal pensando principalmente no Santo, o único Santo, Jesus Cristo. O Natal é para que nós olhemos para Ele. O problema é que a tendência, influência do mal, influência do inimigo, a tendência é olhar para a palha da manjedoura, é olhar para a manjedoura, é olhar para o presépio, é olhar para os bonecos, é olhar para a vaca, para o bezerro, para o cavalo, para os bichos, é olhar para os pastores, é olhar para os anjos, para as estrelas, é olhar para o Papai Noel, essa invenção, é olhar para os presentes, é olhar para os comes e bebes e esquecer de Jesus. Queridos, isto não é sensacionalismo, absolutamente. Isto é história, isto é realidade. Deus veio ao mundo na pessoa do seu Filho Jesus. Por isso que o anjo Gabriel, quando anunciou
a José, disse: esse menino que será gerado no ventre da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, ele será chamado Deus conosco. Ele será chamado também de Jesus. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o apóstolo Paulo, explicando isto de uma forma categórica e perfeita, porque pelo Espírito Santo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele veio em nome do Pai, ele veio pelo poder do Espírito Santo estabelecer um reino do seu amor, um reino promovido, realizado, efetuado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Na verdade, ele se fez pecado por nós. Isto é amor, o verdadeiro amor ágape, o amor sacrificial. Ele se tornou pecador por nós. Ele se fez pecado por nós, embora não tenha cometido pecado. Ele assumiu os nossos pecados e diante do augusto juiz, do justo juiz, ele assumiu os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não tenha que pagar a sentença do pecado, para que todo aquele que nele crê não tenha que sofrer a pena capital do pecado, que é a morte, morte eterna. Por isso, o apóstolo Paulo, explicando isto também, o apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, sim, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Jesus veio ao mundo para salvar. E a Bíblia diz que ele voltará. Nós comemoramos o Natal pensando na Páscoa e pensando também na sua segunda vinda. Quando a gente comemora o Natal, a gente se fortalece na expectativa, se reanima na expectativa de que ele voltará a qualquer hora, a qualquer momento. A Bíblia diz, o Senhor Jesus mesmo diz, que será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, rápido, como um abrir e fechar de olhos. Assim será a sua segunda vinda. Por que este elemento surpresa, esse elemento ultra rápido, supersônico? Porque ele virá para arrebatar a igreja. Ele virá para buscar os seus fiéis, aqueles que já partiram, aqueles que já enfrentaram a morte física, já estão com ele na glória celestial. Mas quando ele voltar para então estabelecer o seu reino eterno, aqueles que estiverem aqui, pertencerem a ele, serão automaticamente arrebatados. E a Bíblia diz: para o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, o encontro com o Senhor e com todos aqueles resgatados do Senhor, que já estão com ele na glória celestial. Comemore o Natal pensando em Jesus. Cante no Natal músicas para Jesus. Compartilhe no Natal o amor de Jesus. Na hora de trocar os presentes, na hora de dar e receber presentes, pense, saiba, entenda que a troca de presentes é uma simbologia para nos ensinar que o presente maior é Cristo em nós, a esperança da glória. Que quando nós estamos dando um presente, nós estamos dando testemunho do Evangelho com a nossa vida. O presente material é apenas um símbolo. Seja que presente for, que demos ou que ganhemos, devem ser vistos como símbolos do presente maior, Cristo em nossa vida.
presente que Deus nos deu, tá? Então nós vamos continuar e eu peço mais um clipe musical falando sobre o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Então, porém ninguém será liberto enquanto clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Só existe um Rei, só existe um Imaculado, só existe um Santo, Santo, Santo. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, Deus que se fez homem. Ele é o único mediador. Você sabe disso? Não perca tempo, não duvide, não se desvie, não se afaste.
Jesus diz de forma categórica: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por uma religião, não é por uma tradição, não é pela caridade, não é pela prática de boas obras, não é por um dogma, não é por uma corrente teológica, por mais bíblica que seja, mas se Jesus não for o Senhor da tua vida, da nossa vida, não tem salvação. A salvação é para aquele de quem Jesus se torna Senhor. É Ele quem manda, é Ele quem governa, é Ele quem motiva. Não é igreja, não é denominação, não é esta ou aquela corrente teológica. Tem muita gente seguindo mais uma corrente teológica do que o Senhor Jesus. Cuidado, não permita que nada deste mundo, a começar pelo ego, que é o nosso maior inimigo, o nosso principal inimigo, não permita que nada roube a glória do Senhor Jesus. Que nada te impeça de andar com Jesus, de viver com Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus. A Bíblia diz: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 75. Natal é foco, fé e trabalho. Natal é foco, fé e trabalho. Agora, semana passada, na colação de grau da minha filha Raquel, 2 dos seus professores, o patrono e o paraninfo da turma, em seus magníficos discursos, enfatizaram 3 palavras que devem servir como doutrina para o exercício da sua profissão. Ensinou sobre a importância de se ter foco e procurar alcançá-lo com todas as forças. O outro mostrou o valor extraordinário da fé e do trabalho incansável para o sucesso da profissão. Iluminados estes mestres, falaram de cátedra e falaram cientificamente sobre a realidade do Evangelho, embora este não tenha sido o propósito. Eles estavam ministrando uma aula para os formandos, eles estavam ministrando uma aula para o exercício daquela profissão, mas estas palavras, foco, fé e trabalho, elas vicejam, elas florescem, elas fomentam, elas autenticam a mensagem do Evangelho. Eles, falando cientificamente, falaram do fundamento do Evangelho. Foco, salvação. Em nosso texto básico, nós vemos o sacerdote Zacarias, pai do profeta João Batista, profetizando em forma de cântico, onde, inspirado pelo Espírito Santo, diz qual seria o tema de sua profecia. Zacarias colocou como um dos temas da sua profecia o foco. Foco na salvação
no Deus de Israel. Quando ele profetiza sobre a vinda do seu filho, João Batista, ele discorre à luz do Antigo Testamento sobre o mandamento de Deus, a promessa de Deus de que viria um precursor para preparar o caminho do Senhor, do Salvador, do Messias, do Cristo. Então, na sua profecia, Zacarias estabelece um foco. Qual? A salvação que é dada pelo Deus de Israel. Zacarias também serve-se desta palavra fé, deste fundamento fé, na sua profecia, para mostrar que o cumprimento da promessa feita a Abraão é real. E a Bíblia chama Abraão de o pai da fé. E nós que seguimos o Evangelho somos chamados na Bíblia de filhos adotivos de Deus, filhos pela fé, filhos de Abraão pela fé. Vivemos pela fé. E outra palavra que os professores citaram na solenidade de formatura: trabalho, foco, fé e trabalho. Zacarias, na ministração da sua profecia, ele fala do trabalho de Deus para nossa salvação. Que livres das mãos de inimigos, o adoremos sem temor. Então Deus está trabalhando o tempo todo. Deus está trabalhando por nós, para que o adoremos sem medo, sem temor. Eu quero então falar sobre esta verdade. Natal é foco, fé e trabalho. Primeiro, foco no objetivo. O sumo sacerdote Zacarias diz: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aquela promessa de outrora se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 68. Deus, nosso Criador, estabeleceu um plano para salvar o pecador. Este plano inclui a sua vinda à terra para redimir o povo que nele crê, que nele espera, que nele confia. Desde o Gênesis, Deus prometera salvar da morte eterna todo aquele que nele confia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus mantém o seu foco na salvação do pecador arrependido. Neste Natal, Deus está olhando para nós, Deus está olhando para você. Deus mantém firme o seu foco na salvação do pecador que se arrepende. Jesus veio para nos salvar, vindo à terra para, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, garantir a vida eterna a todos que a Ele obedecem. Foco, salvar o pecador arrependido. Natal é foco, fé e trabalho. Fé no sucesso da missão. Zacarias diz que Deus nos suscitou plena e poderosa salvação. Lucas capítulo 1, versículo 69. Cabe-nos a nós crermos na promessa de Deus. Isto é fé. Fé na missão que Deus Pai confiou a Deus Filho, graças à mediação de Deus Espírito Santo. Ser cristão não é uma questão de religião, ou tradição, ou de cultura desse ou daquele povo. Ser cristão é, através do exercício da fé, característica peculiar a todo ser humano em pleno equilíbrio de suas faculdades mentais. Viver pela fé. Nós vivemos pela fé, né? Ninguém vai num restaurante e antes de tomar aquela refeição que pedira, fazer um teste para saber se tem veneno. Ninguém sai na rua super protegido para evitar um acidente. A gente vive pela fé. Nós não sabemos o que vai nos acontecer. Não sabemos. Nós vivemos pela fé no dia a dia. Quanto mais devemos exercer a fé no Salvador Jesus Cristo. Toda conquista científica, toda a sua pesquisa parte de pressupostos alicerçados na fé. Crê-se que tal experimento vai dar certo e assim se obtém os resultados esperados. Foi assim que o cientista Thomas Alva Edison
depois de mais de 1000 experiências, depois de mais de 1000, visando aquele foco, trabalhando com fé que iria alcançar, depois de mais de 1000 experimentos, ele consegue então inventar a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente. Muito bem, então cresce naquilo que se busca. Quanto mais devemos crer na revelação que Deus nos dá. Quem quer ser aprovado e salvo para a vida eterna, precisa sim ter fé na missão que Deus Pai confiou a Deus Filho. Deus Espírito Santo é quem garante esta conversão. A conversão é uma obra do Espírito. Jesus disse ao doutor Nicodemos: a conversão é um novo nascimento, e esta é uma ação do Espírito Santo, que como o vento nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas sabemos que age, que atua, ação, unção, poder do Espírito Santo, para que entendamos o Evangelho e vivamos para o Evangelho. Queridos, esta vida eterna é garantida por Deus Pai. E no exercício da fé, que é um dom de Deus, nós tomamos posse. E como diz a Bíblia, somos selados pelo Espírito Santo. Em João capítulo 5, versículo 24, nosso Senhor diz: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Por isso que a gente não vive choramingando, nem pedindo a Deus por quem já faleceu. Porque aquele que falece, aquele que parte desta vida com Jesus no coração, já está no céu. Por outro lado, aquele que parte desta vida sem Jesus no coração, está condenado. É assim que a Bíblia diz. Depois da morte, segue-se o juízo. Portanto, é urgente, é imperativo que você entregue sua vida a Jesus, porque ninguém pode se converter no lugar de outrem. Não existe conversão por procuração. Não existe conversão por procuração. Não existe outro advogado que possa nos defender, a não ser Jesus. E Ele nos defende quando nós exercemos a fé nele. Natal é foco, fé e trabalho. Trabalho pela excelência. Os professores, o paraninfo da turma da minha filha, ele disse fé e trabalho. O patrono disse foco. O paraninfo disse fé e trabalho. Não se intimide, não pare de estudar, não desanime, não desista, continue firme, exercendo foco, fé e trabalho. Então Natal é, antes de tudo, reconhecer a excelência do amor de Deus, reconhecer que o seu plano de salvação para nós pecadores é perfeito, só Jesus salva. No Natal devemos lembrar que Deus se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, a fim de conceder-nos participar da sua glória na eternidade. Zacarias, em sua profecia, diz que Deus se fez homem a fim de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Lucas capítulo 1, versículos 74 e 75. Ora, se nós, pecadores, buscamos a excelência, seja na vida acadêmica e profissional, seja em nossa vida pessoal, emocional, financeira, familiar, quanto mais devemos crer que Deus trabalha para a nossa salvação eterna. Deus, o excelente, trabalha de forma excelente para garantir a nós, aos que creem, a certeza da salvação e da vida eterna. Ele veio, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e garante a vida eterna a todos os que nele esperam. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os mestres, patrono e paraninfo da turma da minha filha Raquel, iluminados pelo Espírito Santo, ainda que falando sobre a vida acadêmica e profissional, falaram
de cátedra do caráter do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. Porque o Evangelho, o Natal, é foco, fé e trabalho para a glória de Deus. Tenha um feliz Natal. Comemore com a tua família, comemore com a igreja, comemore com o teu povo, convide outras pessoas para participar. A ceia é para o Senhor Jesus. A ceia não é para nos empanturrar. Os presentes não são para competição. Os presentes são para simbolizar o presente maior. Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe. Feliz Natal com Jesus no coração. Um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao céu de Belém, lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e de súbito no céu uma estrela surgiu, no oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu. Muitas noites ainda em exímio esplendor. Natal, 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 é-nos nascido um Rei divinal, tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do oriente os pastores a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Eu quero chamar você, eu quero convidar você, é uma santa chamada, para celebrar o Natal conosco no templo da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, no próximo domingo, dia 24, véspera do Natal, às 18 horas, quando o coral Jandiel Lira Moura estará apresentando uma belíssima cantata do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hinos clássicos, mensagens tremendas do Natal, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é nosso convidado especial. Venha no próximo domingo, dia 24, às 18 horas, no templo da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. O nosso endereço é Rua Maruim, 1587, entre as ruas Gararu e Porto da Folha, no bairro Cirurgia, próximo à antiga Escola Técnica Federal de Sergipe, hoje Instituto Federal de Sergipe. Venha, vamos celebrar, vamos juntos participar da cantata O Rei de Amor, da Igreja Presbiteriana 12 de agosto. Bom dia com Jesus. Você fica com esse clipe excelente. Num berço humilde, Jesus nasceu. Deitaram na palha o corpinho seu, estrelas brilhando
por mim, amando-me sempre, guardando-me assim. A todos meninos vem dar proteção e leva-nos todos a tua mansão. Converte TV e Rádio apresenta programa Boa Palavra. Apresentação Pastor Emanuel de Menezes. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, 12 de agosto.